Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. É isso que algumas pessoas usam e falam para dizer que Deus está preparando um lugar muito top para a gente morar lá no céu. Mas isso é verdade? Eu acredito que não é disso que o texto está falando e é disso que nós vamos falar hoje. É isso aí, sejam bem-vindos então a mais um vídeo desse canal e mais um vídeo do nosso quadro Você Entende o que Lê? O nosso quadro sobre interpretação bíblica, onde nós pegamos textos, expomos eles e tentamos explicar eles da melhor forma possível para que seja compreendido. E o nosso texto escolhido de hoje é um dos textos que, na minha opinião, é um dos mais mal interpretados, mais mal aplicados de todos os tempos. Eu já vi muita gente usando esse texto como frase de efeito para levantar a igreja e dizem assim, olha, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais imaginou a mente de o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus está preparando algo extraordinário para você, ou então Deus está preparando um lugar top no céu para a gente morar e tal, e beleza, e os caras começam a falar isso e aplicar isso totalmente fora de contexto, e esse é um problema muito grande. E é exatamente disso que nós vamos falar hoje. Eu quero te explicar o que de fato esse texto está falando, o que ele está nos ensinando e, então, para que a gente possa ter de fato um entendimento a respeito desse texto. Então, bora lá? Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Eu quero pausar aqui. Percebe que ele está falando de uma sabedoria que os poderosos dessa era não entenderam, e que se essa sabedoria tivesse vindo sobre eles, se eles tivessem tido essa sabedoria, eles não teriam crucificado Jesus. Por quê? Porque eles teriam entendido quem era Jesus. Eles teriam entendido a grandeza do que estava diante deles, ou seja, Cristo encarnado, Deus encarnado, o Messias encarnado diante deles, que só era possível ser percebido e entendido através de uma sabedoria que só Deus dá. E um grande exemplo disso é os próprios fariseus, que tinham muito conhecimento, mas não tinham a sabedoria divina. Em grande parte, né? Não tinham a sabedoria divina para entender que o Messias estava diante deles. E aí, depois de falar isso, esse contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, o verso 9 salta então. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O ruim de usar um texto fora de contexto é que você pega isso aqui e aplica no que você quer. Alguns pegam isso e saem aplicando no que querem. Só que se você continuar lendo e for fiel ao contexto, gente, o verso 10 já explica o texto. Porque o verso 10 ele diz assim, ó, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Pronto, acabou a conversa. Ele tá falando o que ouvido nenhum ouviu, o que mente nenhum imaginou, o que olho nenhum viu, Deus revelou a nós, por meio do seu Espírito. Ou seja, está revelado, não está escondido, não está oculto, já está revelado. Ele fala, Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. E o que Deus revelou a nós por meio do seu Espírito? Lembra que ele já está falando de um contraste entre sabedoria humana e sabedoria de Deus. Algo que só pode ser entendido por meio da sabedoria de Deus, que não é entendido por meio da sabedoria humana. E aí, então, ele vai reforçar esse argumento quando ele vai dizer assim, ó, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Beleza? Então só o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. O verso 12 ele vai dizer, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Ou seja, nós só temos a capacidade de entender aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente, porque nós recebemos de Deus a sabedoria que vem de Deus por meio do Espírito de Deus. Porque só o Espírito de Deus conhece o próprio Deus a ponto de revelá-lo para nós. É isso que o texto está ensinando aqui. O verso 13 ele diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, ou seja, nós estamos sendo ensinados pelo próprio Espírito Santo. E aí ele diz, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.
Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, todo o contexto está mostrando para nós que a grande coisa que nos seria revelada, que o Senhor preparou para nós, é de fato um nível de relacionamento com Deus, aonde nós conhecemos o Espírito de Deus e por meio do Espírito de Deus os mistérios do Senhor são revelados. A palavra do Senhor é revelada. O Filho é revelado a nós, não por causa da nossa sabedoria, mas por causa da sabedoria que vem do Espírito Santo, porque somente o Espírito de Deus, como diz aqui, conhece o próprio Deus. E aí então ele revela a Deus para nós por meio da sabedoria que vem de Deus. Então esse é o grande mistério que ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou e nem olho nenhum viu, que nos foi revelado, como diz o verso 10. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, ou seja, os mistérios que estavam escondidos, que a mente não imaginava, que os olhos não viam, que o ouvido não ouvia. O Senhor, então, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Essa é a grande coisa e é isso que o texto está nos ensinando. O texto não tem muito a ver com um contexto de glórias pessoais, como se Deus estivesse preparando algo extraordinário para nós de forma material. E também o texto não é escatológico, o texto não está falando sobre o Senhor preparando um lugar para a gente ir. Tem um outro texto onde Jesus fala, né, sobre preparar as moradas e tal. Isso daí é um outro texto, mas esse texto aqui não está falando nem de um contexto escatológico, como se Jesus estivesse preparando um lugar para a gente ir morar e o texto está falando desse lugar. Não, como eu disse, tem outro texto que fala disso, mas esse texto não está falando disso. E muito menos o texto também não está falando de coisas terrenas, como se Deus estivesse preparando algo extraordinário para a gente viver nessa terra, ou Deus está preparando algo top para você e tal, como alguns usam num contexto meio coach aí também. Então o texto não está falando disso. A grande coisa que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, que Deus preparou para os que o amam, ainda não vai ser revelada, já foi revelada. O verso 10 diz: mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. É a sabedoria de Deus, é a capacidade que Deus nos dá por meio do seu Espírito de conhecê-lo e conhecer os seus mistérios. Esse é o texto, esse é o contexto do texto. Eu espero que você tenha entendido, espero que Deus tenha te abençoado com isso aí. Então, comece a ler e entender o que você lê através do contexto, através de uma boa hermenêutica bíblica. Então, que você tenha entendido, que Deus te abençoe. Deixa nos comentários aí qualquer dúvida a respeito disso. Não esquece de comentar, compartilhar o vídeo, deixar o teu like e se inscrever no canal. Bora multiplicar, vamos espalhar uma boa teologia, uma boa hermenêutica bíblica aqui pelo YouTube e por qual rede social que for aí. Se você não me segue no Instagram também, segue lá e Deus abençoe a tua vida. Falou!